Na aula de hoje, nós vamos falar sobre pneumática e mais especificamente sobre o ar comprimido. Nós falaremos sobre a produção, o tratamento e a distribuição do ar comprimido. Nessas três fotos estão apresentados esses três aspectos do que se refere ao ar comprimido. O compressor de parafuso, que é o que há de mais moderno na produção de ar comprimido, a secagem por refrigeração e a distribuição do ar comprimido em tubulações de alumínio ou de aço inoxidável. Para falar de ar comprimido, é importante salientar algumas propriedades físicas do ar, que são a compressibilidade, que é o que de fato dá o nome do ar comprimido, porque ele passa a ocupar um volume menor quando ele está sujeito a uma pressão. E a sua elasticidade, que é justamente o efeito contrário, ou seja, quando se cessa a força que gerou a compressão do ar, ele se expande. É o que acontece, por exemplo, no movimento do ar nos cilindros pneumáticos. As outras duas propriedades aqui destacadas não são tão relevantes, que são a difusibilidade, que é o fato dos gases serem capazes de se misturar, e a expansibilidade, que é o fato de que eles, ao expandirem dentro de um recipiente, eles ocupam a forma daquele recipiente. Então, para nós, interessa o quê? Saber que o ar ele é compressível mediante a aplicação de uma pressão e ele se expande à medida que esse esforço, essa pressão é reduzido. O ar que nós respiramos, ele é também a matéria-prima que nós utilizamos para comprimir e gerar então o ar comprimido. A nível do mar, essa pressão que o ar executa sobre os corpos, sobre os objetos, sobre as coisas, é chamada de pressão de uma atmosfera, que é a pressão de referência. Quando nós mudamos de altitude ou subimos, vamos para altitudes superiores, essa pressão vai caindo à medida que esse ar vai se tornando rarefeito. Caso contrário, é quando nós descemos para altitudes inferiores à do nível do mar, então essa pressão torna-se ligeiramente maior. O equipamento que faz essa medição é chamado de barômetro. Ele se baseia numa coluna de mercúrio que adquire certa altitude em função da pressão que é exercida em volta dela, de tal modo que, a nível do mar, essa coluna atinge a altura de 76 centímetros ou 760 milímetros. Mas a pressão com a qual nós trabalhamos é a pressão manométrica. O manômetro não mede a pressão atmosférica, portanto, um compressor vazio, a nível do manômetro, a pressão é zero, embora possa existir lá dentro uma pressão atmosférica no reservatório. O ar, quando ele é manuseado, ele pode passar por algumas transformações termodinâmicas e ele está sujeito à equação geral dos gases, que é aquela conhecida do ensino médio, P0 vezes V0 sobre T0 é igual a P1 vezes V1 sobre T1. Aqui cabe lembrar um conceito que é estado termodinâmico, ou seja, toda substância, principalmente os gases e os líquidos, eles estão sujeitos a um estado termodinâmico, que é caracterizado por duas propriedades, que podem ser pressão e volume, pressão e temperatura, ou volume e temperatura. Então, quando se estuda máquinas térmicas, os gráficos de transformação de fases são baseados nessas propriedades termodinâmicas. Mas um estado termodinâmico ele é caracterizado por uma das duas. Sendo assim, a terceira é obtida através dessas outras duas anteriores. Por isso, então, dessa equação
geral dos gases perfeitos. Então, uma transformação que pode ocorrer é a transformação isotérmica, ou seja, quando esse estado termodinâmico muda sem que haja alteração da temperatura. Então, essa equação que foi citada anteriormente, a transformação que ocorre é sem mudança de temperatura, ou seja, na verdade, então, se eu vou para o estado 1 para o estado 2, a temperatura 1 é igual à temperatura 2. Sendo assim, a equação geral dos gases se transforma em P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2. Então, com isso, quando nós temos uma transformação isotérmica, se o volume diminuir, é porque houve um aumento da pressão e vice-versa. Ou seja, se a pressão for reduzida, o volume irá aumentar sem que a temperatura seja afetada. Outra transformação que pode ocorrer é a transformação isovolumétrica, ou seja, aquela em que não há alteração de volume. Então, a mudança de estado do gás ele acontece em relação à pressão e à temperatura. Mas o comportamento dessa transformação ela fica caracterizada por P2 sobre T2, que é igual a P3 sobre T3. Ou seja, na verdade, aqui nós temos, então, uma mudança de estado termodinâmico do estado 2 para o estado 3. Então, quando ela acontece sem alteração de volume, o que se pode observar é que, se a pressão aumentar, a temperatura também irá aumentar, e vice-versa. Uma transformação que nós podemos associar que seja isovolumétrica é o que acontece, por exemplo, na panela de pressão. Ao receber calor, o gás muda de estado termodinâmico, porém, o volume não se altera. Sendo assim, à medida que a temperatura vai aumentando, a pressão também aumenta. Caso contrário, ou seja, se a temperatura cai, a pressão também cai. Outra mudança de estado que pode acontecer com os gases é a transformação isobárica, ou seja, aquela em que não há alteração de pressão. Nesse caso, a equação geral dos gases ela se simplifica ficando o quê? V3 sobre T3 é igual a V4 sobre T4. Então, nesse caso, se a temperatura aumentar, o volume também aumenta. Aqui nós podemos fazer uma associação com um gás dentro de um cilindro, aonde a pressão ela é fornecida pelo peso do pistão do cilindro. Como o peso não varia, logo também a pressão não varia. Então, se nós aquecemos um gás ali dentro, à medida que a temperatura dele aumentar, vai aumentar a agitação e, consequentemente, vai haver uma expansão do gás. Então, o gás altera de volume, porém a pressão interna mantém-se a mesma. Então, esse é o tipo de transformação isobárica. Nesse caso aqui, eu não citei, mas a temperatura aqui ela tem que ser analisada em uma escala absoluta. Portanto, aqui, se formos fazer cálculos, teríamos que usar a temperatura em Kelvin, que é a temperatura absoluta. Bem, o compressor ele é uma máquina térmica que executa a transformação de estado nos gases para que ele seja comprimido. Então, nós temos aqui compressor que, no caso do compressor de pistão, ele pode ser de simples efeito ou de duplo efeito. O de simples efeito é aquele em que o pistão ele só comprime o ar a partir de um lado dele, né? Ao passo que no duplo efeito, o pistão ele comprime o ar tanto na superfície acima dele, ou do volume acima dele, como no volume abaixo do pistão. É claro que os compressores que utilizam pistão de duplo efeito são mais caros, devido ao aspecto construtivo ser mais complexo. E também os compressores eles podem ser de um estágio ou de 2 estágios ou mais, né? Aqui na foto, por exemplo, nós mostramos um compressor que ele é de 2 estágios. O primeiro estágio ele é caracterizado pelo pistão de maior diâmetro e o segundo estágio pelo pistão de menor diâmetro.
Aqui então acontece a admissão no primeiro estágio, esse ar é comprimido e é mandado para o segundo estágio para ser comprimido adicionalmente. Então ele sofre uma compressão extra no segundo estágio. Aqui nós vemos que há uma serpentina atrás dos dois pistões e essa serpentina ela liga justamente o primeiro pistão ao segundo. Então, quando o ar sai do primeiro pistão, ele sai com a temperatura bastante elevada e aí, ao passar pela serpentina, ele sofre um certo resfriamento. Inclusive a polia que faz a transmissão por correia, ela é uma espécie de ventilador que vai jogar ar sobre essa serpentina, auxiliando no resfriamento do ar comprimido. Sendo assim, esse ar vai entrar mais frio no segundo estágio, portanto, mais denso e uma massa maior de ar vai adentrar no segundo estágio. E aí então ele sofre uma compressão adicional e é então enviado ao reservatório. Aqui mais uma vez nós temos uma outra serpentina que vai promover um pouco do resfriamento desse ar para ver se cabe uma massa maior de ar dentro desse reservatório. Esse compressor ele está lá na manutenção, na oficina de manutenção da mecânica, e ele já foi utilizado antigamente em operações lá na mecânica, mas atualmente nós temos uma rede com um compressor centralizado, que é um compressor de parafuso. Então esse aqui foi deixado mais para o mostruário, para os alunos, para que eles vejam os elementos que compõem o compressor, eles possam aí aprender um pouco sobre manutenção também desse compressor. Então por isso ele está lá na manutenção. Mas não é esse o compressor que nós utilizamos para alimentar a nossa rede de ar comprimido. Aqui nós vemos alguns elementos interessantes que são o pressosstato, que façam que o motor ligue quando a pressão cai a 6 bar. E aí essa pressão ela vai aumentar até o limite de 10 bar quando novamente o pressosstato desliga o motor do compressor. Então o ar fica armazenado no reservatório a essa pressão de 10 bar. Nós temos aqui um manômetro e a válvula de alívio. Ou seja, essa válvula ela é utilizada quando a pressão ela se torna ligeiramente superior a 10 bar. Então não é sempre que essa válvula é acionada. Em alguns casos, quando o compressor desliga, ele por inércia ainda manda um pouco mais de ar para o reservatório e pode ser que essa válvula abra só para poder eliminar esse excesso de ar comprimido que passou a pressão de 10 bar. Essa válvula, inclusive, ela deve ser acionada periodicamente por um operador, dada que ela pode não ser acionada quando o motor está desligando, e aí então ela pode acumular sujeira e emperrar. Então, ela possui ter uma argola para poder ser facilmente acionada, onde o operador puxa essa argola e aí acontece um escape de ar que faz a limpeza dessa válvula. Na parte inferior do reservatório há uma válvula borboleta que também manualmente ela é girada para poder drenar a água que se condensou durante o processo de compressão do ar. Então esse aqui é um compressor que nós temos na mecânica, mas não é o compressor que nós utilizamos para a nossa rede de ar comprimido. Aqui nós temos um compressor de parafuso, né, e esse sim, esse tipo de compressor que é o que nós utilizamos para produzir o ar na nossa rede. Esse compressor ele é interessante porque ele tem apenas movimento rotativo, diferente do compressor de parafuso que combina movimento alternativo do pistão com o rotativo do motor elétrico. Ou seja, é menos eficiente, provoca mais ruído, é menos eficiente, além do qual o compressor além do que, né, o compressor de pistão, ele também acaba levando óleo para dentro do ar comprimido, porque
a camisa do pistão ela é lubrificada para que o pistão possa subir e descer com o mínimo de atrito possível. Então, o ar que é gerado no compressor de pistão, ele também é um ar que tem óleo. Diferentemente do ar que é gerado no compressor de parafuso, aonde não há presença de óleo, porque o óleo ele lubrifica os mancais e não tem contato com as hélices do parafuso, aonde o ar ele é continuamente comprimido. Então, ou seja, esse tipo de compressor ele é mais eficiente porque tem um movimento rotativo, isso gera menos ruído, menos vibração e o processo se dá de modo contínuo, não é como no compressor de pistão que são pacotes de volume que são comprimidos, né? Então, esse compressor ele consegue gerar uma alta vazão, consequentemente enchendo a rede no menor tempo que um compressor de pistão. Geralmente a esse compressor está associado também um secador por refrigeração. Aqui nós vemos a carcaça, a estrutura, né, onde está instalado o compressor. Ele possui bastante elementos que auxiliam na produção do ar comprimido. Então nós temos o motor elétrico, o acoplamento, a própria unidade compressora, a válvula termostática, que por ela é avaliada a temperatura do óleo para ver se não está superaquecido. E quando isso acontece, o sistema desliga. Temos um reservatório de ar-óleo. Temos o secador, o radiador aqui, aonde acontece a refrigeração do sistema de lubrificação do compressor. Aqui nós temos o esquema do nosso compressor, numa vista diferente da mostrada anteriormente, onde fica mais perceptível o circuito de produção do ar comprimido. Então temos o motor elétrico, o acoplamento, o compressor, um filtro de óleo, filtro de ar do ar comprimido e aqui então a saída do ar já com a extração de algum líquido que porventura tenha sido comprimido junto com o ar. Na verdade, porventura não, na verdade, quando o ar é comprimido, junto com ele também é comprimido a umidade relativa do ar. Sendo assim, esse ar sofre tratamento posterior para que essa umidade ela seja extraída na forma de um condensado.